Realidade do São Paulo no Campeonato Brasileiro, não é, Fini? São Paulo 0, Fortaleza 0. São Paulo invicto, hein? São quantas vitórias? 1 vitória e 6 empates. Ô, louco. 6 empates e uma vitória. É muito pouco. Sexta-feira, a rodada começou sexta-feira no Morumbi. O Ferreirinha sofreu pênalti. Olha, e o Fortaleza tá caindo pelas tabelas, hein? Olha o Ferreirinha aí, Miller. Pênalti claro, Miller? Sim, o pênalti existiu, claro. Por pênalti, né? Alguém duvida de pênalti aí? Não, né, gente? Não. O goleiro empurrou o Ferreirinha. Olha, tinha tudo. Podia dar um corte ali, né, Miller? O que ele podia ter feito? Fazer o gol já. Ele deu o corte. Ele deu o corte, ia fazer o gol, o goleiro fez o pênalti. Não deu o corte muito em cima do goleiro, não? Não. Não, era ali mesmo. Porque o goleirão saiu com o braço. Tá certo. E aí vamos ver a batida de pênalti, como é que foi. Acho que na batida o Ferreirinha deu uma vacilada mesmo. Errar pênalti até acaba acontecendo, mas bateu muito mal, né? Muito mal. Vamos ver o pênalti aí, como é que o Ferreirinha bateu? Atenção. Tá aí, Miller. Esse negocinho desses joelhos aí. Homenagem ao Sócrates, Esse é que chato batia pra caramba. desse jeito. Não, e outra coisa, ele errou a passada. Tanto é que ele dá 2 pulinhos. Ele fica próximo à bola, né? Ele tá longe da bola, ele dá outro pulinho e aí bate mal ainda. Ô Miller, esse São Paulo que só empata, o que tá acontecendo? Olha, o Garrafa, o Lucas voltou, né? Voltou. Ele voltou, tá, lógico, tá fora de forma. Aos poucos vai readquirir, né? O São Paulo sente muita falta dele. Se não tiver o Lucas, o São Paulo não consegue ter, né, uma performance de nível, né? Para brigar lá em cima, né? Você teve no jogo, Miller? Teve no jogo? Você acompanhou o jogo, né? Acompanhei. E como é que foi o Lucas, né? Dos minutos que ele jogou? Jogou bem, sim, tá dentro das possibilidades, jogou bem, tá? Mas entrar durante a partida é difícil, até entrar no jogo, na atmosfera do jogo, demora um pouco. Mas eu acredito que o São Paulo não fez uma boa partida, né? O Fortaleza, o Breno Lopes, no começo do jogo, perdeu um gol na cara do Rafael, né? Então, o São Paulo enfrentou um time de nível ontem, né? Eu acredito que o São Paulo precisa, no Campeonato Brasileiro, precisa despertar. Porque você sabe muito bem, né? Lá na frente, todos esses empates, derrotas em casa, vão fazer muita falta esses pontos lá na frente, né? Mas eu acho que, em relação ao pênalti, Ferreirinha, você quer pegar uma referência hoje? Porque é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo vem correndo pra bola, dá uma chapada no canto forte. Pronto. Essa é uma escola boa. É falta de treinamento, gente? Sei lá, a gente é falta de ser noção. Mas o treinador não tem que... O treinador não tem que chegar no vestiário. Meu filho, o pênalti não é assim que se bate. Simplicidade. Mas você sabe que um bate assim, aí o outro também quer fazer a mesma coisa. E não é o mesmo talento. Agora eu não tiraria jogador, eu não tiraria o Ferreirinha. Exatamente. Não é? Tava bem, pô. Tava bem no jogo. Não, mas talvez, Paulo, ele não... Quem não estava bem foi o Lucas Ferreira. Paulo, mas o Zubeldia... Porque pegou um time mais experiente. O lateral não dava bote nele, mas esperava. O Zubeldia já disse, né, que o Ferreirinha tem uma dificuldade ainda física e tal. E o São Paulo tem um jogo importante pela Libertadores na terça-feira. Terça-feira, aliás, o São Paulo já está em Lima, no Peru, enfrenta o Alianza Lima. O São Paulo vai relativamente bem na Copa Libertadores da América, diferentemente no Brasileiro, mas esse São Paulo no Brasileiro preocupa. Agora, Maércio, Regiane, enfim, bancada, o São Paulo provavelmente pode ter à disposição o Oscar, o Arboleda e agora o Lucas. Aí é um São Paulo mais encorpado? Né? Aí muda, né? Aí deixa de ser um time comum. Porque o São Paulo sem esses jogadores é um time muito comum, muito comum. O São Paulo é um time comum, mas eu questiono um pouco essa confiança absoluta nos jogadores que foram e voltaram. Ou eles fazem ou ninguém faz. É errado. O diferente até porque os garotos da base deram uma resposta e a gente vai ver como o Zubeldia vai responder. Ele parece que não gosta muito dos garotos da base. Não gosta, ele foi meio que obrigado. Bom, nós vamos a um capo... Savoy, eu não esqueci o time que você torce. São Paulo Futebol Clube. Qual é o único invicto do campeonato? Somos nós, não conhecemos derrota, mas o que a gente conhece de empate também. 6, né? Meu Deus. Pai, o que significa derrota? Não sei, filho. Torcemos pro... É o Rei Leão? É o Rei Leão. Foi você que bolou isso aí? Não, essa não fui eu. Mas se irrita? Não. O pessoal pegando no pé do Zubeldia, acho que, tá com um elenco limitado, um monte de gente fora, lesão. Também não perdeu na Libertadores até agora, desde que comanda o São Paulo. E sei lá, e é isso, porque a gente tá falando de quem tá melhor no Brasileirão. Acho que o G4 vai ficar Flamengo, Palmeiras... Vai ser isso? Bahia e Inter, eu diria. É isso? Eu diria. Eu acho que vai muito de elenco, sabe?
Sim, Kleber, porque o campeonato é longo. Quem faz Sul-Americana aí, Copa do Brasil e Libertadores... Pois é, e a quase todos, né? substituição, O Atlético de Mineiro tem um baita elenco e tá patinando. Tá no Z4, né? Patinando. Não tá ainda, mas assim... Desde o ano passado, né, o Galo. O Galo correu o risco de ser rebaixado no final, tipo, mesmo Mas chegou, né? Conseguiu chegar nas finais no ano passado. Né? Tem muito jogo. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que, quando começa, você não sabe quem vai ser campeão. Por quê? Porque também as distâncias, os jogos, né? Cada vez mais jogos, mais competição, distâncias. E quem tem o melhor elenco, com certeza, tem a possibilidade de chegar nas finais. Foi você que falou alguma coisa hoje do São Paulo, negócio de não ganhar, não perder? Foi você que me falou? Não, porque a gente viu a tabela e o São Paulo não perdeu, mas 6 empates. É o único invicto. Então, o empate segura muito, né? Uma vitória e 6 empates no campeonato. O Zubeldia falou, pô, eu preferia perder algumas e ganhar outras, que é o cúmulo mais ponto. Sim. Mas é verdade. Então vai melhor time pra frente, melhor time, pô. Mas melhor time. Elenco. A primeira vez. Os caras estão todos Agora eles estão brigando. Como é que é? O time é ruim ou o time é bom? Não, tem elenco. Não jeito de jogar, desculpa, é o jeito de jogar. É o Zubeldia, então. O Lucas tá fora, o Caleri fora, o Oscar fora. Temos um grande embate pró-Zubeldia e contra Zubeldia. Eu sou a favor de resultado. 6 empates, pô. Isso me sugere Paloma Totti. Vai desempatar essa questão. Pró-Zubeldia, o Tomer. Anti-Zubeldia, o Edmilson. 6 empates e uma vitória. São, portanto, 6 e 3, 9 pontos. É o único invicto do campeonato. E os caras estão nessa onda aí, Paloma. Decide, por favor. Pois é, mas, como você bem disse na transmissão, e agora ocupa aí a 10ª posição na tabela. Olha, eu estive andando ali. Quem sou eu na fila do pão para falar do Zuba, né? Mas eu estive andando por ali pelo lado do Morumbi e o que eu escuto é que internamente as pessoas gostam muito do Zubeldia. Especialmente desse jeito dele, né? Mais emotivo, à beira do campo. Mas as pessoas gostam muito do estilão dele. É um cara que sabe principalmente sobre Libertadores. Só para colocar aí também nesses potenciais candidatos. Já está sendo monitorado por algumas equipes da Europa, né? A informação que foi dada lá pelo blog do São Paulo que a gente confirma. A gente já tinha, inclusive, conversado aqui um pouco sobre esses clubes que estavam de olho na situação do Lucas Ferreira. E aí vamos por partes. Tem a questão dos clubes brasileiros que também estão de olho, até porque a multa do Lucas Ferreira é baixa, gira em torno ali de 40 milhões, mas o São Paulo deve conseguir fazer essa renovação contratual aí do atleta já nas próximas semanas. O São Paulo está correndo bastante nesse quesito, já tem reunião marcada com o seu staff para dar a canetada, para conseguir fazer com que esse salário do Lucas Ferreira basicamente tenha um aumento de 300%, até um pouquinho mais do que isso, para já se livrar de qualquer questão aqui com os clubes brasileiros. E aí esse novo contrato seria até junho de 2029, aumento da multa para o mercado interno. Já o mercado externo já tem uma multa estipulada ali bonitinha de 440 milhões de reais. Então qualquer clube europeu que queira levar o atleta sem comunicar o São Paulo, só sinalizar que pagaria essa multa. Acho difícil, então os clubes terão que negociar com o São Paulo. Um clube que sempre monitorou a situação do Lucas Ferreira foi o Bayer Leverkusen, clube alemão que inclusive tentou levá-lo ainda quando ele era das categorias de base, fez uma sondagem mais forte, São Paulo segurou. E aí a equipe alemã vai passar por uma pequena reformulação aí, né? Provavelmente o Xabi Alonso deve sair, tem tudo que tudo indica que ele vai pro Real Madrid. E aí eles vão apostar também em outros jovens jogadores, até porque outros atletas, tem o Wirtz, tem outros atletas lá que devem ser negociados na próxima janela, né? Não houve esse salto do Bayer Leverkusen, campeão alemão, para essa temporada da Alemanha, não conseguiram manter esse alto nível. Muito se especula que alguns jogadores queriam ter saído e o Bayern quis segurar justamente pensando no projeto esportivo. E aí que agora vai ser feita essa pequena reformulação, então o Lucas Ferreira poderia fazer parte disso. Ainda não há uma oferta oficial, tem outros times também no bolo, soube que Ajax, Shakhtar Donetsk, Sevilha, algumas equipes também do futebol europeu já estão de olho na situação do atleta, mas tudo ainda em um cenário bem inicial. A tendência, né, até porque a gente está começando maio, a tendência é que agora, e na segunda quinzena de maio, as coisas comecem a esquentar
porque os clubes já vão buscar contratações ali para o Super Mundial de Clubes e já visando também a próxima temporada lá no futebol europeu. Mas é fato que algumas equipes da Europa já estão começando a perguntar com mais detalhes essa situação do Lucas Ferreira. Agora, uma opinião me preocupa um pouco, porque o São Paulo é fato que precisa de mais uma venda. O São Paulo precisa vender os jogadores para sair dessa situação financeira que uma dívida total de quase 1 bilhão. Então o São Paulo vai precisar negociar atletas nesse meio do ano e aí pode ser que aconteça com o Lucas Ferreira caso pinte uma proposta de fato que seja bem agradável ali para os cofres do São Paulo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e entender mais esse cenário, mas o Lucas ele quer ficar, ele não pensa em ir para outro clube brasileiro, só iria para a Europa caso pintasse algum projeto interessante para ele, com consenso também do clube de querer vendê-lo, tá? Bora continuar trazendo mais informações. Antony marcou mais um gol pelo Real Betis, tá voando o Antony, né? E o São Paulo pode se dar bem nessa. São Paulo pode se dar bem por conta de uma venda. O United, que é o clube que tem os direitos do Antony, inclusive pagou lá 100 milhões de euros, aquela grana que salvou os cofres do clube aí recentemente, o Manchester United já tá meio que entendendo que o mercado tá perguntando demais ali pro Antony sobre a situação do jogador. O Antony ainda é jovem, né, e é um atacante, então ele é um jogador mais valorizado no mercado justamente pela sua posição e tá entregando, olha, quase que não sai, entregando gols, assistências, ele tem sido um dos principais destaques do Real Betis nessa temporada, basicamente todo jogo ele tem conseguido ir bem, tem sempre sendo o craque da partida, então é um ressurgimento aí do Antony depois da sua saída do Manchester United. Manchester United aí que é meio que um cemitério de jogadores, mas isso aí deixa lá pros ingleses falar, vamos falar de São Paulo que é o que interessa. E aí já tem algumas equipes de olho na situação do Antony. Pelo que eu li, né, lá dos tabloides ingleses lá, o Real Betis não parece que tenha grana para fazer essa contratação em definitivo, inclusive não há ali uma cláusula de compra do Antony, ele foi emprestado só por 6 meses mesmo, para ele adquirir ritmo ali e quem sabe dar essa volta por cima. O Real Betis pode acabar querendo exercer, mas parece que o Manchester United está pedindo algo em torno de 50 milhões de euros para fazer uma venda do Antony. Então, aceita o prejuízo, né, porque pagou 100 milhões de euros e aceitaria já 50 milhões de euros. E aí o São Paulo tem um percentual por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. Então o São Paulo pode ter uma graninha, o São Paulo não tem mais nenhum percentual extra, né? Ficaria somente com esse percentual mesmo de uma venda futura. Então, a depender dos valores de uma negociação, o Antony pode acabar ajudando os cofres do São Paulo mais uma vez. Até na imprensa espanhola, estão comentando bastante sobre a possibilidade do Atlético de Madrid realizar uma proposta oficial para o Manchester United, uma proposta de compra ali para conseguir a contratação para a próxima temporada, que o Simeone teria aprovado ali a sua contratação, que gosta do atleta, que quer um ponta um pouco mais velocista para a próxima temporada, até para fazer uma companhia ali pro Julián Álvares, pro Griezmann. Então a expectativa seria o Atlético de Madrid ser uma dessas equipes que estão de olho na situação do Antony. Vamos ficar de olho, né, e torcer para que o Antony não volte pro United, que o United faça uma venda aí do Antony. Tem clubes árabes também de olho na situação do atleta, tá? A preferência dele, inclusive, é para permanência no futebol europeu, uma permanência de alto nível, para continuar jogando no principal futebol hoje do mundo, né? Nos holofotes é o futebol europeu, mas que também tem equipes sauditas ali de olho. Então, independente para onde você vai, Antony, que você seja vendido aí, que dê uma graninha a mais pro São Paulo, que salve as contas do clube, quem sabe, mais uma vez. Bora continuar trazendo um pouco mais de informações, só para a gente fechar. Matheus Alves, Rian Francisco e Lucas Ferreira. 3 atletas que estão começando a ter rodagem hoje no profissional. Qual é o percentual que o São Paulo tem de direitos desses garotos? De acordo com o balanço financeiro lá de 2024, né? O São Paulo tem 80% dos direitos de Rian Francisco e Lucas Ferreira. Pode ser até que na renovação contratual do Lucas Ferreira, essa nova renovação, pode ceder algum percentual ali, mas pelo menos por enquanto esse seria o valor. Lucas Ferreira que está, como a gente já falou, valorizado no mercado, tem clubes brasileiros e clubes europeus de olho na situação dele. O Rian Francisco
vem sendo monitorado por diversas equipes do futebol europeu, né? Mais recentemente, lá no confronto contra o Cruzeiro, teve 3 representantes, um do Olympique de Marseille, outro do Montpellier e mais um do PSG. Olha o PSG está começando a investir em vários garotos e o PSG é o clube que mais tem demonstrado interesse de buscar mais informações sobre o Rian Francisco. E aí essas 3 equipes aí estão de olho na situação do atleta. O São Paulo tem 80% desses 2 garotos. Já do Matheus Alves, o São Paulo teria 90% desde 2024. O São Paulo que também aposta no meio-campista, né? Ele é um pouquinho mais velho, né? Um ano mais velho do que os demais. Até o momento não houve novos interessados para saber mais informação do Matheus Alves desde que ele renovou o contrato. Antes da renovação de contrato, ele tinha contrato somente até o 1º de janeiro de 2026. Existiam várias equipes de olho. Barcelona estava de olho, Atlético de Madrid, Sevilha, Milan. Mas naquela ocasião era um cenário contratual diferente, né? Esses clubes estavam de olho por quê? Indo para o último ano de contrato, vamos tentar, né, negociar ali o jogador por um preço menor do que ele vale, justamente para o clube em questão, que é o São Paulo, não perdê-lo de graça. Mas agora com uma renovação contratual, todos eles têm contrato até 2028, agora os clubes vão precisar dessas negociações e os 3 para o mercado externo, que é o mercado principalmente europeu, que estão de olho nesses atletas. O São Paulo está muito bem preservado, com multas bem altas em relação a esses atletas. Então, se pagarem a multa, garanta ali que vai ser um fuzuê ali, que o São Paulo vai bater meta de 2-3 anos ali de vendas. Mas que nesse momento, por mais que sejam jogadores valorizados no mercado, o São Paulo tem bons percentuais ali dos atletas, se protegendo também de multas bem altas do futebol europeu. Aí vocês podem perguntar, poxa, faz tempo que o São Paulo não tem 100% dos direitos dos atletas. Pessoal, acabou mudando, né? Tem sempre empresário na jogada, para você fazer uma renovação de contrato, você pega o passe e dá um percentual para o empresário, dá um percentual também para o atleta, para o atleta também visando que numa venda ele também possa ganhar uma grana. Então, hoje, dificilmente, um clube de futebol tem 100% dos direitos de um jogador, algo que era de praxe, né? Há pouco tempo, hoje já não é tão de praxe assim. Inclusive o São Paulo, por exemplo, tinha 100% do Diego Costa, né, por exemplo. Só que aí acabou vendendo agora o Diego Costa e tem um percentualzinho aí, acho que é 15% ainda, visando uma venda futura. Inclusive o Diego Costa está valorizado no mercado, tá? A gente vai trazer mais detalhes ali, a gente conversou com o pessoal que trabalha com o Diego Costa. É bem possível que chegue uma proposta para ele também no meio do ano, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Trago mais detalhes depois. Um jogo. E assim, também é importante a gente falar aqui que assim, o trabalho do Zubeldia é um trabalho que no ano passado ele já vinha recebendo alguns questionamentos. E foi uma opção da diretoria de bancar o cara. O Éder entrevistou o Casares, o Éder falou em on pro Casares. O Casares falou em on pro Éder aqui no UOL. Ele vai ser o técnico, teve aquela reunião que também o Éder trouxe a informação em primeira mão aqui, teve uma reunião a portas fechadas, e aí o Casares foi lá e bancou o Zubeldia. Então assim, agora a própria direção vê muito e fala muito, e eu ouvi muito essa frase de tem que ter calma, tem que ter paciência, pezinho no chão, é porque a própria direção também está meio que refém das suas convicções. Porque bancou o cara no começo do ano, bancou o cara na instabilidade no Campeonato Paulista, teve um viés de elogio e agora não pode sair atirando. Um trauma no joelho. Mas normalmente a gente tem o trauma como uma lesão que ela é tratada de forma mais rápida. O que aconteceu de fato, muita gente acreditou isso ao sintético do Allianz Parque. Você também acredita? Cara, é difícil comprovar isso, né? Não tem como eu cravar pra você que foi o sintético, até pra fugir de qualquer polêmica, mas não tem como cravar. O fato é que foi um trauma muito forte, eu caí muito forte, né? E bati o joelho muito forte e acabou sendo algo até mais sério do que a gente imaginava, por isso que o retorno demorou um pouco. Mas estou recuperado, é o que mais importa no momento. Estou pronto para poder ajudar meus companheiros, como eu falei, só falta mesmo ritmo para poder estar na minha melhor forma. O meia Pedro Vilhena está fora dos planos do São Paulo e treina em separado em horários diferentes dos demais atletas. Quando eu digo separado, é separado mesmo, nem academia ou atleta pode frequentar em dias de treinos do elenco profissional, é um atleta hoje considerado excluído.
apenas esperando a próxima janela de transferências para buscar por uma nova equipe. Pedro Vilhena tem 23 anos de idade e é empresariado pela OTB Esportes, que curiosamente só tem hoje Pedro Vilhena no São Paulo, mas no passado teve vários atletas. Outra curiosidade é que os jogadores agenciados pela OT, praticamente nenhum teve oportunidades no clube e saíram pela porta dos fundos. Pedro Vilhena é apenas mais um que não teve oportunidades no profissional, mesmo que seu contrato tenha sido renovado até o final de 2026, e que ele só tenha sido utilizado uma vez em todo este tempo. Recentemente o atleta teve passagens sem tanto brilho por Sport e Ponte Preta, agora está encostado no São Paulo esperando a definição do seu futuro. E aí, torcedor, agora falando sobre Lucas Ferreira, você acha que o São Paulo deve vender o atleta caso alguma boa proposta surja após a renovação de contrato? Comente aqui embaixo a sua opinião, e não se esqueça de agora clicar no link abaixo e adquirir o e-book A História do São Paulo, das origens aos dias atuais, e conheça absolutamente tudo sobre a trajetória do tricolor e faça parte você também dessa história de glórias do maior clube do Brasil.